as 6 emoções comerciais mais comuns no mercado. O que é isso? Quais são as 6 emoções pessoais, emoções humanas mais frequentes no mercado? Isso tem a ver com o ponto psicológico, um dos pontos da pirâmide muito importante, que é o gerenciamento de risco, a psicologia e a técnica de trader, a análise técnica e fundamental. Então a psicologia é um dos pontos mais importantes que existe, isso dito pelos grandes traders. Então eu vou estar abordando as 6 emoções comerciais mais comuns que você pode encontrar no mercado, que você pode lidar no mercado, que você vai lidar com o mercado. E como você trabalhar nisso daí, como você gerenciar essas emoções, né, que são muito importantes. Cedo ou mais tarde, você operando, você vai lidar com essas emoções. Traçar o ponto do seu sucesso ou do seu fracasso. O quanto você gerencia essas emoções. Porque negociação envolve dinheiro, envolve, principalmente se você está operando conta real. Então é um ponto crítico aí do ser humano, né, quando envolve ganho e perda. Então a gente tem que aprender a gerenciar essas emoções, a saber lidar com essas emoções, superar alguma delas, que possam ser críticas, e potencializar as outras que são fundamentais para um trader profissional. Então, se você quer ser um trader profissional ou operar de forma consistente e lucrativa, trabalhe nessas emoções. Então eu foquei aí nas principais emoções que a gente pode encontrar no mercado. Se eles podem ou não ser rentáveis a longo prazo. Ou seja, como você gerencia essas emoções vai ditar quanto você vai ser lucrativo a longo prazo. Uma das principais emoções aí, pessoal, é o medo. Essa emoção não é só na negociação. Na sua vida diária, cotidiana, empreendimentos, né? Esse é um dos, no livro aí do Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill, ele cita que é um dos demônios aí principais a ser vencido. Na verdade, ele tem uma legião de medos, né? Esse livro aborda aí uma série de categorias de medo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, em detalhamento do medo, né? Que é muito abrangente. Tem medo da velhice, medo de ficar pobre, o medo do julgamento. Então, assim, é grande aí essa categoria. Mas o que está focado aí, direcionado às operações, né? Operações ou forex ou qualquer tipo de operação como trader, a ganância é uma outra emoção, né? Muito frequente no mercado. O medo manifesta-se de várias maneiras no comércio e pode ser a causa de muitos erros de negociação. O medo de perder os comerciantes permite atrasar a realização de sua saída, que depois se transforma em uma perda muito grande, muito maior. E o medo de dar de volta os lucros, que fazem os comerciantes fechar os comércios, ganhar muito cedo, ou seja, você realizar o lucro muito cedo. Há muitas facetas do medo na negociação, como veremos mais tarde. Ou seja, o medo, os 2 pontos principais que atrapalham na negociação é o medo de perder, ou seja, de você vai perder aquele lucro, então você realiza logo, rapidamente o teu lucro, onde você deveria estar deixando correr o teu lucro, né? E o medo de atrasar, o medo de que você, a esperança, o medo confundido com a esperança, que é aquele prejuízo que está aumentando, que vai voltar, ou seja, quando o operador mexe no stop ou deixa o prejuízo aumentar muito, então você tem medo, você pensa 2 vezes, você fica esperando e o prejuízo aumentando e não fecha logo um comércio perdedor, né? Então isso é o medo também de perder. Aí atrasa a realização da perda. Então você deixa transformar uma perda pequena numa grande perda. Então esses são os 2 pontos que mais atrapalham aí, né? Deixar o prejuízo correr, com medo de perder, então você acaba deixando. E por outro lado também da moeda, o medo de perder o lucro, né? Quando o lucro está aumentando e você realiza logo o lucro e acaba perdendo. Então esses são 2 pontos aí a ser superado. Você tem que trabalhar, deixar o lucro correr
e cortar rapidamente a perda, pessoal. Corte rapidamente as perdas. Se está perdendo, é porque você fez uma negociação errada, a tua posição está errada. Trace o stop, e mesmo assim com o stop, se você sentir, com o tempo você vai percebendo isso com o tempo de operação, que aquela negociação, aquela negociação está trabalhando, está se movendo de forma que você não estava esperando, e com certeza vai bater lá no teu stop, vai perder. Então, por que ficar? Então você fecha rapidamente porque você entrou errado, né? E minimiza as perdas e deixa o lucro correr. Vamos aí para a próxima emoção, né? Uma principal aí é a ganância, né? A segunda emoção mais forte, né? Ganância é supostamente ser bom, mas quando olhamos para os fatos, a ganância muitas vezes provoca uma série de decisões de negociação impulsiva. Os comerciantes que são influenciados pela ganância muitas vezes não aderir aos princípios de risco e boa gestão do dinheiro. Ganância também reforça a mentalidade de jogo, que descreve a negociação sem regras definidas e com base em decisões impulsivas. O que é isso, pessoal? Ganância é muito bom, você tem que ter uma ganância, eu digo uma ambição aí, não é nem ganância, é uma ambição sadia, né, de lucrar, de ter sucesso, mas tem que ter, você tem que sempre estar monitorando se essa ambição não está indo para o lado da ganância muito forte, que isso vai induzir você a gerar situações de erros no mercado, né, quando você está operando. E o que é isso? Você aumentar demais as posições, o teu lote, né, a tua alavancagem, né, se expor demais ao risco e furar a tua gestão de risco, né, a sua gestão de dinheiro. Você tem que controlar o percentual de risco, né? Como já falei, 1 a 2% no tradicional, risco máximo, ou em algum momento você ultrapassar um pouco, mas sabendo que você tem capacidade de recuperar. Então, nunca arriscar mais que você não consiga se recuperar o seu capital, ou seja, você tem que ter o teu trade plan, o seu plano de trader, né? Para você poder estar operando. Então, a ganância é muito perigosa, pessoal. Você tem que estar constantemente se monitorando, né? E não deixar transformar numa mentalidade de jogo, né? Que você tem que operar profissionalmente, de forma séria, regrada, muitas regras, e saber que isso não é um jogo, não é uma loteria, né, de azar. Então tem regras, você tem que seguir. Senão você vai ficar um pouco no mercado e claramente você vai quebrar sua conta e vai sair do mercado. E aí é jogo realmente, aí você vai sair do jogo, né? Então a ganância é outro sentimento, outra emoção que você tem que estar monitorando, né, constantemente. Existem algumas técnicas, né, que eu venho desenvolvendo para até a gente poder controlar, poder se monitorar e controlar você mesmo quando está operando. Eu vou gravar um outro vídeo com algumas dicas interessantes de como você se policiar e se proteger de você mesmo quando você entrar em ganância, né? Definindo regras, definindo limites para você não ultrapassar, né? Quando você entrar nesse modo de ganância. Então, muito cuidado, porque a ganância pode destruir sua conta. Essa é outra emoção. Bom, a outra emoção mais comum é a esperança. Que é isso? A esperança, medo e ganância, muitas vezes elas vêm de mão dadas, né? A esperança, o medo e a ganância. Os comerciantes que estão em uma posição perdedora, muitas vezes mostram sinais de esperança, como eu falei, como eu citei anteriormente. Esperança quando você atrasa a realização de uma perda e dar um comércio mais espaço para respirar. Outro exemplo de esperança é quando os comerciantes tentam compensar as perdas do passado e em seguida entram em uma negociação com a posição muito grande, que não de acordo com as suas regras. Ou seja, a esperança ali que aquele prejuízo vai aumentar, que vai diminuir, que o preço vai voltar se ele está indo contra você, e você espera, e você mexe no stop. Então você tem a esperança do preço ainda voltar para o lado positivo do seu trader. Então isso é muito perigoso, pessoal. Definiu o trader, definiu anteriormente seu stop, o seu take profit, então deixe lá e não mexa. Se bater no stop, quer dizer que você está errado, teu plano não funcionou e você tem que deixar bater, pessoal. Conselho por experiência própria, deixe bater no stop, que é muito bom.
porque o que vale é a longo prazo, né? As suas negociações de longo prazo, do histórico. Então, bateu no stop é porque tinha que finalizar. Não mexa no stop porque você vai acabar tomando mais prejuízo, nem para mais e nem para menos. Você analisou bem antes de colocar o trader, então por que mexer? Então deixe lá, não mexa no seu stop para entrar com a esperança, o sentimento de esperança. E também, se você tomou uma perda, não tenta compensar a perda, né? O que é a negociação de vingança, que a gente chama. Você tentar recuperar rapidamente. Você pode entrar num processo de recuperação. Né? Eu, particularmente, tenho essa técnica também, mas quando houver a possibilidade, quando houver realmente as condições que dê para isso. E você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Então, você que está iniciando, uma regra básica, não tente fazer a negociação por vingança, que é tentar recuperar a perda do passado, entrando com uma exposição muito grande. Né? Isso pode levar você a mais perdas. Então, essa outra emoção aí. Vamos para a próxima emoção, né? Que é mais comum, que é a excitação. Você tá, a excitação e a ansiedade, ou seja, você está excitado e ansioso. Qualquer toque de excitação quando a negociação, quando você está na negociação, é um sinal de que em algum lugar ao longo das linhas do trader você errou. Quando você está muito ansioso, quando você estiver em um comércio, muitas vezes é um sinal de que sua posição é muito grande. Você quebrou as regras ou que você não deve estar naquele comércio. Manter um controle do seu nível de excitação e se perguntar por que você se sente ansioso ou animado. Muitas vezes pode ajudá-lo a sair do comércio onde você não deve estar em primeiro lugar. Então você tem que estar constantemente monitorando o seu estado emocional, o seu espírito, se você está muito ansioso, muito excitado, então isso é sinal que alguma coisa está errada. Né? Será que você não aumentou muito seu lote, sua exposição, isso te gerou ansiedade? Você deixou um trader lá de noite e ficou acordando para ver o trader de madrugada? Então, isso já é tradicional. Essas falhas aí já são bem identificadas. Você está muito alavancado, né? Então, você tem que estar constantemente monitorando o seu nível de excitação, né? E perguntando-se por que você está ansioso, qual o motivo, né? Porque negociação você tem que estar tranquilo, tem que estar calmo, sereno, e assim, muito ágil, muito calmo, muito focado. Então a excitação é um sinal de alerta, é um sinal de amarelo que alguma coisa pode estar errada. Então você tem que estar monitorando, né? Será que você não errou? Né? E principalmente se você que isso ocorre, pessoal, quando você está muito exposto. Então se você está assim, diminui sua exposição, vá devagar e diminui esse modo de excitação. Como outros traders dizem aí, vai na manha, vai tranquilo, né? Para que você não entre nesse modo de excitação e possa afetar o teu psicológico e você gerar alguma coisa errada aí, alguma operação errada ou alguma ação indevida, né? Por uma pequena ação pode ser fatal na sua negociação e na sua conta. Então muito cuidado, pessoal. Trader é um negócio muito sério. Tenha muita calma e controle esse nível de excitação. Monitore o seu nível de excitação. Bom, então vamos para o próximo aí. O próximo é o tédio, né? O tédio é muito frequente essa emoção, até em grandes livros aí do passado, traders do passado, Jesse Livermore, recomendações, ele dizia que o tédio é um dos grandes inimigos também, que a gente deve estar monitorando. Que quer dizer isso, pessoal? Embora o tédio é mais um estado atual do que uma emoção, vale a pena apontar isso. Os comerciantes que estão entediados também muitas vezes pode ser a falta de foco. Quando você está mudando de par de moeda, de time frames, né? Uma outra vez em realmente saber o que você está procurando. Ou seja, você começa a varrer vários time frames, vários pares, então você não está focado. Então, isso pode ser um pouco sinal do tédio. Além disso, quando você perder entradas de comércio, perder uma entrada, porque você não estava prestando atenção, né? Navegando na internet, ou fazendo outra coisa, no Facebook, é um sinal de que seu foco não está onde deveria estar.
Obtenha suas prioridades em linha reta. E quando você está negociando, não se envolva em qualquer outra atividade. Não fique entrando no Facebook, Skype, né? Tem o momento da negociação. A negociação você tem que estar focado, né? Você tem que estar em linha, você tem que estar concentrado psicologicamente. Você tem que estar focado, então não deixe nada de desviar o seu foco, né? Feche-se no seu escritório, tenha o seu momento, converse com a sua família, que é um momento de concentração máxima. Porque do outro lado, pessoal, existem centenas, milhares de outros cérebros, de robôs, que estão altamente preparados para ganhar dinheiro e também pegar o seu dinheiro. Então, em um deslize apenas, um desfoque, você pode perder. Um desfoque, você pode perder uma entrada. Então, esteja focado. Então, cuidado com o tédio, né? Quando você está entediado em frente ao terminal, não está no seu setup ainda, então saia. Se você está operando, fique focado, concentrado, aguardando o seu momento. Isso é muito importante. Então, monitore o tédio, né? E esteja principalmente, isso traduz a estar focado. Frustração, que isso é o resultado de qualquer emoção anterior que aconteceu, que você caiu nessa situação. Aí você acaba caindo depois na frustração. Quantos comerciantes perdem o comércio, violam suas regras e perdem dinheiro, toma muito risco e perde muito dinheiro, ou ver que eles deveriam ter feito, a frustração começa a sumir. Ou seja, quando os erros aconteceram, o seu estado de espírito, a sua mente começa a entrar em frustração. Frustração, em seguida, reforça todos os maus padrões de comportamento negativos, que o comerciante luta com qualquer maneira de intensifica os problemas. Ela vai reforçar todos os maus padrões de comportamento negativo que você está lutando para evitar, né, de qualquer maneira. E os problemas que um comerciante pode seguir. Porque você sua mente começou a entrar em confusão, frustração, em autoanálise, em culpa, se autoculpa, porque aconteceu que você cometeu um erro. Você precisa desenvolver uma maneira de como identificar as emoções que estão impactando o comportamento de negociação, de modo que você pode controlar e gerenciá-las de forma mais eficaz e evitar erros desnecessários. Então, cada ação, cada passo que você der no mercado, você tem que ser muito bem pensado. Por isso a importância do teu trade plan, teu plano de trader. Define o seu plano de trader e siga a risca, né? Porque aí você vai evitar uma série de erros e de falhas no mercado. E não cair na frustração. Quando você cai na frustração, você começa a ficar abalado psicologicamente. E aí o que vai acontecer? Pode gerar você estar abrindo trades errados, fazendo coisas erradas e olhar o mercado, ter a visão distorcida. Então, muito cuidado com a frustração. Quando você entrar em frustração, pare o tempo, relaxe, saia do teu terminal, né, da tua plataforma, vai refletir um pouco, descansar sua visão, sua mente e entender que os erros fazem parte. E aí entra num outro processo que é a persistência, né, a perseverança. Você errou, né? Identifique o erro para não cometê-lo novamente, persevere. Né? Teve falha, todo mundo erra, somos seres humanos. Importante é identificar o erro e não errar e superar aquele erro, tornar você mais forte, que é o caminho para o sucesso. Né? Então, se você começou a entrar em frustração por violar regra, saia, identifique o erro e não erres mais. Né? Não fales mais. Né? Até mensagens bíblicas, né? Não um pouco de religião, mas, né, como Jesus disse aí para muitos, né? Pecou, então vá e não peques mais, corrija-se, ou seja, corrija-se e se torna uma pessoa melhor. Na operação de trade é a mesma coisa. Você identificou, violou regras, corrija-se, saia, relaxe e volte renovado. Não fique negociando com frustração na cabeça. Você tem que estar motivado, animado, feliz e alegre e focado. Então evite a frustração. Essa é outra emoção que você deve monitorar quando você estiver operando. Bom, pessoal, essas são as 6 emoções principais aí que você deve estar monitorando, né? Se monitorando constantemente. Você pode até anotar, rever esse vídeo, anotar essas emoções aí na tua plataforma, na parede, onde você opera, que você tem que estar constantemente de olho nisso aí. Operar trader, ser um trader profissional, é muito autoanálise, pessoal. É uma profissão um pouco diferente de todas as outras, né? Diferente de outras
de outras profissões, você falha, você volta, isso não é fatal. Diferente de medicina, algumas outras engenharias, se você falhar, você pode matar alguém. No trader, se você falhar, você vai matar quem? A sua conta, o seu dinheiro. Então você tem que, e é muito emocional. Então você tem que estar constantemente se monitorando, né? E os traders profissionais sempre ficam se monitorando para ver em que estado de espírito ele está, para ver se ele está com algum ponto que possa estar falhando. Então você tem que estar numa lucidez de espírito muito grande. Então você tem que desenvolver algumas técnicas. Eu tenho as minhas técnicas: meditação, relaxamento, atividade física é muito importante, tirar um pouco da energia, da excitação, para operar tranquilo. Então, procure desenvolver uma técnica para você estar entrando relaxado nas operações. Não entre nessa que o mercado ou o marketing diz muito, que oferece para você estar operando de celular, operando de tablet, no trânsito, em qualquer lugar, que isso é fatal, pessoal. Isso vai estar tirando o teu foco. Eu não recomendo isso. Opere-se, é o teu momento tranquilo, né? É o momento de estado de espírito tranquilo, focado, porque isso pode ser fatal para você. Então é isso, pessoal. Para não estender muito, são essas as 6 emoções. Espero que tenha ajudado para você que está começando ou até já opera, nessas emoções que você deve estar monitorando. Porque trader não é só técnica, não é só análise técnica, linha de tendência, Fibonacci, suporte e resistência. Isso é a matemática. O mercado ele é muito mais emocional. Então tomem cuidado. Frieza, foco, confiança, certeza, lucidez, que é a clareza na visão, a paciência e a meta. São pontos aí que você tem que desenvolver e estar fortalecendo, forjando como aço, na coragem do leão, né, visão da águia, o foco, né, foco total naquilo que você está fazendo, a confiança, acredita em você. Se você não está confiante, não entra no mercado. Certeza, a lucidez, paciência para guardar e a meta, né? Então tenha isso aí como pontos fortes. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Quiser pode dar um joinha aí no vídeo, deixar comentários, que será um prazer ajudá-lo. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Forex e investimentos. Aqui você está seguro.